bem com vocês? Vamos começar mais uma aula, tá? De história, tá bom? Vocês vão abrir o livro na página 22, o livro de história. O assunto de hoje é minhas histórias e histórias ao meu redor, tá? Então a gente vai conhecer um pouco sobre a nossa história, tá bom? E a história de quem está ao nosso redor, certo? Lá na página 22, temos umas fotografias, tá bom? Antigas, uma que é não muito antiga e tem outra que é mais recente. Então você vai observar e vai numerar essa fotografia 1, 2 ou 3, tá? A 1, que é a bem antiga, a 2, que é mais ou menos, tá? E a 3, que é a foto mais recente. Então, você vai observar que essa fotografia, ela mostra o quê? Ela representa o quê? Fotos que mostram a família, não é mesmo? Fotografias de diferentes tipos de família, tá? Então, você vai conversar a respeito dessas fotografias e vai responder o que é que ela mostra. Pinte de lápis de cor verde o quadrinho da foto que mostra um acontecimento de muito tempo atrás. Gente, aqui tem essa foto com esse carro, né, esse automóvel bem antigo. Então, você vai pintar com um lápis de cor verde, com o quadradinho, tá? E marque um X na fotografia que mostra uma situação mais próxima da atualidade. Qual é a foto que está colorida, né? Que parece ser bem recente e atual. Então, você vai marcar com um X, tá? Lá na página 23, a gente vai começar agora minhas histórias e histórias ao meu redor. A partir de agora, você vai estudar como identificar as mudanças que ocorrem na vida, tá? Em sua vida e na vida das pessoas próximas a você. Então, tem aqui um textinho. A bisavó de Carolina nasceu em 1922. Então, ó, bota tempo aí, hein? Carolina encontrou suas fotografias da bisavó em uma caixa. Eram fotos muito antigas. Carolina sabia que Cecília era uma mulher forte que havia trabalhado como professora. Sabia também que ela gostava de tocar todo tipo de instrumento musical, mas nunca imaginou como sua bisavó havia sido na juventude. Então, ela só conhecia a história dela. Ela tocava instrumento musical, era uma mulher forte, guerreira, ela era professora, mas ela não sabia como ela era fisicamente. Se ela tinha cabelo preto, se ela tinha o cabelo branco, se era gordinha, magrinha, alta, baixa. Ela não tinha as suas características, tá? E quando ela achou essa caixa, ela viu a foto da bisavó, certo? Carolina quer organizar as fotografias da bisavó e colocá-las em um álbum. Vamos ajudar? Para isso, você vai recortar aqui na lateral a fotografia, as fotos, tá bom? E colocar na ordem seguindo os anos indicados nesta linha do tempo. Então, tem uma linha do tempo aqui no livro, começando em 1924 até 1998. Então, você vai pegar a foto indicada de acordo com o ano e vai colar, tá bom? Na linha do tempo, certo? Tá bem fácil essa atividade. 1924, olha ela aqui bem bebezinha, uma criancinha. Então, você vai colar. Em 1939, você vai procurar aqui ela bem mais jovem, né? Já estava virando uma adolescente. Em 1970, recorta ela já adulta. Olha aqui a foto dela adulta. E em 1998, ela já estava um pouco idosa, não é? Você vai recortar e colar aqui no último quadradinho, tá? No espaço em branco. Na próxima página, vamos conhecer o que é essa linha do tempo, tá? Para construir uma linha do tempo, é preciso organizar acontecimentos de acordo com os anos em que ocorreram. Nesta atividade anterior, você construiu a linha do tempo da avó, não é? Da avó de Carolina, tá bom? Da bisavó.
Observe a linha do tempo representada por uma personagem, a Fátima. Ela nasceu, tá? Uma bebezinha, começou a andar, foi para a escola e depois ela começou a fazer natação. Então aqui é a linha do tempo dela, tá? Dessa menina aqui, de Fátima. E você também vai preencher a sua linha do tempo lá no material de apoio, tá? Então deixa a tia ver aqui. No material de apoio, você também vai construir a sua própria linha do tempo, tá? Tá vendo aqui? Ó, minha linha do tempo. Você vai escolher momentos, 5 momentos mais especiais para vocês. Quando nasceu, um exemplo, tá? Depois, quando teve o seu batizado, o primeiro aninho, foi para a escola, formatura do ABC. Então, você vai desenhar aqui esses momentos. Ou então, se quiser, pode colar também as fotos, certo, gente? Então, você vai preencher a sua linha do tempo, tá? E vai registrar. Você vai pegar a folha, tá? E vai tirar uma foto sua mostrando a sua linha do tempo, tá bom? Que a tia depois quer ver, tá? Lá que tio Cleiton posta lá nas redes sociais da escola, você produzindo a sua própria linha do tempo, tá bom? Manda lá para a escola a foto que vai postar, tá bom? Dessa atividade bem legal. E depois você vai deixar aqui anexado no seu livro que a gente vai corrigir depois, que a tia vai ver, tá bom? Voltando lá para a página de história, certo? Deixa a tia pegar aqui. Tem aqui uma curiosidade. Você sabia? Com a linha do tempo, também podemos conhecer como se vivia em outros tempos e outros lugares. Nos Estados Unidos, as crianças do passado se vestiam de modo bem diferentes. Não é assim com a roupa que a gente usa hoje em dia, tá? Era uma roupa bem diferente. Os meninos, por exemplo, vestiam calças curtas, meias compridas, um sapato social, tá? Bem brilhoso. E alguns alunos também aprendiam a tocar instrumentos musicais, como a corneta, para participar da banda da escola, tá? Então, assim, era outra cultura, outras vestes, tá? Outras roupas que usava antigamente, tá bom? Então, assim, as mulheres usavam vestidos, usava chale, era bem coberto, não usava hoje blusa, camiseta, short feito hoje em dia, não. Era bem diferente a cultura de antigamente, tá bom? Então, a gente encerra por aqui a nossa aula. Não esquece de fazer a linha do tempo, tá bom? Tia tá esperando. Um beijo grande, até a próxima aula.